E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula? Pessoal, nessa aula eu quero deixar claro para você qual vai ser o teu conteúdo do curso. Eu desenvolvi, pessoal, uma linha do tempo de todo o início, meio e fim dessa concepção de direitos autorais dos músicos. Como ele nasce, como ele sobrevive, como ele cresce, como ele chega até as linhas operacionais de negócio, como ele se transmite e como ele vem a encerrar. Eu desenvolvi uma linha do tempo, pessoal, e eu quero compartilhar isso com você, porque vai ser a partir disso que você vai entender de forma prática e simples e poder aplicar isso na tua vida. Para que de repente toda a operação de negócio com direito autoral ou operação de negócio com música ao qual você se submete tenha uma discreta transformação na sua vida, para que você leve isso para a sua vida de forma prática, para que todos os momentos onde você tiver dúvida, todos os momentos onde você se sentir angustiado por não saber como fazer, no momento onde você vai participar de uma gravação, você vai participar de um show grande, você vai produzir alguém, você vai participar de uma gravação de um programa de televisão. É muita coisa que envolve tudo, pessoal. É muita coisa que envolve o direito autoral dos músicos. Os direitos autorais dos músicos, ele está contigo o tempo inteiro, pessoal. Desde a hora que você coloca o instrumento no teu colo, até a hora que você tira. A sua relação com direitos autorais dos músicos, ela é permanente. Então, é muito importante que você leve esse conhecimento para dentro da tua vida profissional e faça com que isso seja divisor da sua maneira de se relacionar. E você não se permita, por exemplo, cair naquela janela do que o direito não socorre quem dorme. Porque se você não correr atrás dos seus direitos em relação a isso, ou se você não transformar isso até num negócio para que você possa instruir os seus colegas, porque, pessoal, para que você esteja à frente de alguém, basta que você esteja uma página de um livro. Se você está aqui consumindo e observando e celebrando esse tipo de informação para que você aplique na sua vida, pessoal, você já é um outro profissional. E isso vai ser sensivelmente diferente de um outro profissional igual a você. Porque não é possível que o tempo inteiro você esteja lá tocando. Você está tocando por um tempo. E todo momento em que você não está tocando, você precisa de adquirir constante inteligência para poder desenvolver os seus negócios. A música que você toca, a música que você cria, a música que você desenvolve, a música que você produz, ela é só parte dos seus negócios, amigo. O que realmente você vai entregar é isso recheado por todo um contexto que diz respeito aos direitos que você entende com relação à vida autoral dos músicos, à vida de direito conexo dos músicos, toda essa relação de importância. Então é muito, mas é muito importante que você preste muita atenção nessa linha do tempo e faça disso daqui uma transformação na sua maneira de se relacionar com toda a sua operação musical, com o que você entrega. Você vai lá e entrega uma música de excelência, eu não tenho dúvida, mas eu tenho consciência de que a partir desse momento, com todo esse conteúdo, você vai entregar uma música de excelência, mas recheada de muito conteúdo intelectual, de informação, para que você consiga conduzir os seus relacionamentos com seus colegas de trabalho, com as pessoas que te contratam, com as pessoas que te pedem ajuda de maneira diferente. E isso envolve todo um sistema. Por isso está aqui essa linha do tempo e vamos pensar sobre ela, pessoal. Ó, linha do tempo do direito autoral na obra musical. A primeira coisa que acontece, pessoal, nessa linha do tempo da criação da obra musical, da música, a primeira coisa acontece lá uma ideia. A partir dessa ideia, o compositor, tudo acontece por conta do compositor. Se não existir compositor, pessoal, não existe nada. Não existe música, não existe instrumento, não existe o local que você trabalha, o local que você vai gravar, o local que você dá aula. O compositor, ele é a fonte nascente de tudo que existe na música. O compositor é tudo, seja essa composição com letra ou não. Sem essa composição não existe o teu show, não existe
o estúdio que você vai produzir, não existe nada. Não existe nada. Quem vai ter essa ideia e esse poder de criação intelectual é o compositor. É a figura mais importante de todo o cenário de direito autoral. Eu vou um pouco mais. É a figura, a figura mais importante de todo o cenário do universo musical, do universo de direitos autorais dos músicos. É o compositor. Então, pessoal, a linha do tempo ela começa a partir disso. A partir dessa ideia, esse compositor ele tem uma inspiração, ele tem um momento de criação intelectual. A partir dessa criação intelectual, ele começa a pensar em produzir uma obra musical. Essa obra musical, ele vê que ele precisa de outros integrantes, ele precisa da participação de pessoas para que ele consiga fazer aquilo virar uma obra musical. E quando eu falo obra musical, eu falo numa música. Uma música. Ele precisa uma música que tem lá bateria, baixo, tá, uma pessoa cantando, um intérprete. Às vezes esse compositor ele não é um cantor, então ele precisa de alguém para interpretar. E ele precisa ter um intérprete, ele precisa ter alguém que faça um arranjo para essa turma toda tocar. Então ele vai precisar de muitas pessoas para que isso vire uma obra musical. E daí eu chamo obra musical. Então, para que isso vire uma música e para que essa obra musical, depois de produzida, possa ele fazer dinheiro com isso, fazer negócio, ele vai precisar da participação dessas pessoas. E aí, pessoal, a partir disso vai gerar outros direitos. E você vai ver aqui no curso a importância de você entender desse direito desse criador, dessa figura importante que é o compositor, e dessa pessoa do compositor, que vai gerar outros trabalhos para que ele consiga ter direitos sobre aquela obra que ele criou. Esses direitos, ele vai precisar dessas pessoas para que ele produza direitos e possa comercializar isso. Então vai envolver muita gente que também vai ter direitos sobre essa obra que não é dele, mas desse compositor, mas que ele vai ter uma conexão com essa obra. Posto isso, pessoal, a próxima fase é o seguinte: essa obra musical, para que ela venha a ser protegida por lei, ela vai ter que ter o caráter da originalidade. Ela vai ter que ser original, pessoal. Essa obra ela precisa ser criativa e a partir do paradigma da criação, ela vai ter que ser original para que tenha uma proteção legal. Se não tiver uma originalidade, é a palavra divisora, você vai entender isso no decorrer do curso e eu vou te ensinar que a originalidade é o que vai ter todo o acesso de proteção legal para que ele consiga operacionalizar esse negócio dele, que é essa obra musical, que para que ele tenha proteções, inclusive, sobre a imagem dele, sobre essa criação, essa figura desse ser humano compositor, ele representa um paradigma de pensamento. E essa música que ele criou segue esse paradigma de pensamento e ele pode querer que essa obra musical não interfira nesse paradigma de pensamento dele. Então, pessoal, a originalidade é algo que a gente vai entender e você vai perceber da importância disso no transcorrer do nosso curso. E dentro da linha do tempo, ela é a terceira fase dessa concepção da obra musical. A outra parte, pessoal, é a criação intelectual, a original, protegida por lei. Estando ela, pessoal, original, estando ela protegida por lei, ele vai conseguir, a partir disso, desenvolver todos os direitos a partir disso. Se essa obra não for original, como já te disse, ele não vai conseguir viabilizar os direitos ao qual a lei protege e ele não vai conseguir operacionalizar esse negócio. Então a originalidade é o que vai fazer ele diferente de todo o resto. Depois, amigo, você também vai entender sobre os direitos patrimoniais e morais concedidos pela lei. Com essa criação intelectual original, que agora é protegida por lei, ela vai gerar direitos patrimoniais. Isso vai virar um patrimônio dele. É um patrimônio material? Não é, porque não é um carro. É um patrimônio imaterial, algo que ele não pega, fruto da criação intelectual dele. E a partir dessa criação intelectual, ele consegue comercializar isso. Ele opera isso como um negócio, um produto dele, de venda, para poder fazer dinheiro com isso. E esses direitos eles são patrimoniais para poder ter exclusividade dessa concepção de negócio e morais, para que toda a essência dele esteja presa nessa obra que ele criou. Essa é mais uma fase, pessoal, da linha do tempo da criação dos direitos autorais dos músicos. Após isso, você também vai precisar entender, dentro dessa linha do tempo, que ele vai precisar ter uma presunção de direito sobre isso. Ele vai precisar fazer um registro dessa obra musical.
E existem algumas formas de você fazer esse registro de obra musical, ao qual eu vou te ensinar, que são meras presunções de provas que a obra é sua, mas é essencial que você faça. E existe uma diferença muito grande entre registro autoral, ao qual você faz nos órgãos que vão cuidar desse registro para você, para que você receba isso conforme a lei te pede para que você faça, a lei te determina para que você faça. E existe uma diferença entre esse registro autoral que você faz para poder receber esse direito e o registro da obra musical para que ela seja sua. Então, existem diversas diferenças entre isso, e nessa linha do tempo dessa criação dessa obra musical, você vai aprender aqui a maneira correta e a maneira perfeita de você ter o melhor desenvolvimento a respeito disso. A outra fase, pessoal, é a fixação para poder comercializar isso. O direito patrimonial e a participação de titulares de direitos conexos. Depois de você garantido essa originalidade, depois de você garantido essa presunção de que esse registro de obra autoral é sua, feito ali as declarações de presunção de prova, você vai operacionalizar com outras pessoas para que isso vire um produto, para que você possa comercializar. E isso diz respeito ao direito patrimonial, que você vai entender aqui com bastante critério. E nós vamos falar disso com muita propriedade, inclusive sobre os direitos conexos, que às vezes são muito pouco explicados. E os direitos conexos são direitos dos músicos. E eu vou abrir aqui pontos para te explicar isso com muita propriedade, para que você se acostume com a ideia e canse de ouvir eu falando. Inclusive eu vou trazer casos práticos, eu vou te trazer cenários da vida real, inclusive que ao qual eu vivi, de pedido de liberação de música, falando com editoras, casos inclusive que músicos me mandam para tentar decifrar um cenário obscuro dentro dos direitos autorais dos músicos. Então, essa é uma fase, pessoal, muito interessante dentro da linha do tempo dos direitos autorais dos músicos. Pronta para poder comercializar os direitos conexos aos participantes e produtores. O direito autoral do compositor, do criador dessa obra, ele vai gerar vários outros direitos. É muito importante que você entenda que cada macaco vai estar no seu galho, cada um com a sua responsabilidade e com a sua participação nisso. Então, até onde é uma prestação de serviço, até onde é um direito é um direito autor e é um direito conexo. Até onde um músico que participa de uma fixação de fonograma, até onde isso é um trabalho, até onde é um direito concedido conexo. Você vai entender isso dentro do curso e isso eu vou te ensinar com muita profundidade. Você também vai entender, pessoal, dentro dessa linha do tempo, dos direitos autorais dos músicos, que existem também transmissões desses direitos. Essa obra musical, esse produto que esse compositor tem, que esse autor tem, essa música, que é o negócio dele, ela pode ser transmitida. Ele pode transmitir para alguém, ele pode ceder para alguém, ele pode negociar. E esses negócios têm nomes, existem contratos que promovem essa operação. E não isso em vida, mas também tem uma hipótese de essas transmissões acontecerem depois de morte. E como é que vai ficar isso? Você vai entender isso com bastante propriedade. Pessoal, uma questão que é muito tratada, né? A questão de domínio público. A questão, pessoal, que é muito abordada. Pessoal, muita gente fala sobre domínio público. Uma fase aqui, ó, da quase morte ali da música, né? O domínio público, pessoal, ele tem um tempo, o autor, o compositor, ele tem um tempo para poder utilizar dessa obra, porque existe um paradigma dentro dos direitos autorais que é o seguinte: para essa criação aconteça, mesmo que ela seja original, esse criador ele se inspirou em fontes externas. E como ele se inspirou em fontes externas, ele recebeu isso, e a partir disso ele criou um novo. E isso tem um tempo para que ele também devolva para a sociedade, que é o fruto da inspiração dele. Então, o direito de autor, pessoal, ele tem um tempo para poder existir e você vai entender isso. Você também vai entender, pessoal, sobre as editoras. Como é que ficam, no caso da responsabilidade das editoras diante da relação com o autor, diante da relação com os direitos que a editora tem sobre essa obra ao qual ela está administrando, de que maneira acontece isso, quais são os tipos de contratos que vai existir. Então, pessoal, essa é uma linha do tempo, eu falei de forma superficial e não vou me estender aqui
com a aula, para que você venha com muita força, para que você venha com muita vontade de agregar valor no seu trabalho e entregar de uma forma completamente diferente depois desse curso, que isso aqui seja uma fonte de inspiração para você. Porque eu fiz isso a partir de dores e angústias que tinha por estar transitando dentro de um cenário, eu via pessoas com deficiência de conhecimento sobre determinados temas. E porque eu fui desenvolver uma vida dentro do direito como advogado, trabalhando em especial nesse tema, me especializando nisso, vivendo uma vida profissional como advogado de direitos autorais, eu acabei constatando coisas que de repente tenho muito prazer em compartilhar contigo, e eu te vejo na próxima aula. Valeu!